Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar aqui no Resenha sobre mudanças na lei do Código Brasileiro de Trânsito. Um projeto foi encaminhado pelo governo Jair Bolsonaro e as propostas estão tramitando no Congresso Nacional. Aqui no estúdio eu recebo o especialista em gestão de trânsito, Francisco de Assis, que também é coordenador do Observatório do Trânsito aqui no Maranhão. Conosco também, Dr. Fio Camarão, diretor regional da Associação Brasileira de Medicina no Tráfego. E, claro, ao meu lado, o jornalista John Cutrin. Bom dia a todos. Bom dia. Nós temos um bom tempo para analisar com profundidade, muita racionalidade, todas essas alterações do Código de Trânsito que estão sendo discutidas já por deputados, depois serão por senadores também. Doutor Fio, o que o senhor acha desse momento no qual a sociedade se debruça, além das reformas previdenciária e tributária, sobre essa questão do trânsito brasileiro? Bom dia. É um PL, né, um projeto de lei, ainda bem que não é uma medida provisória, porque eu, como a maioria dos brasileiros, nós queremos que o país dê certo, nós queremos que o presidente acerte, mas infelizmente até agora as coisas não estão indo muito bem. Ele mandou um PL que ainda vai ser formado uma comissão para ser analisada. Comenta-se lá em Brasília que o presidente da comissão será um maranhense, deputado federal Juscelino Filho. Vamos torcer para que seja ele. Por quê? Porque ele é médico. Então ele vai entender o porquê que a Abramet vai lutar para que as coisas permaneçam como estão hoje, obedecendo tudo de cunho científico. Tudo que a Abramet faz tem comprovação, tem experiência, são mais de quase 40 anos lutando e fazendo as coisas como tem que ser, com mestres, com doutores, com pós-doutores, todos estudiosos nessa área. E não se pode da noite para o dia chegar e dizer eu vou mudar porque tem uma indústria de multa, porque as coisas tem que tirar negócio de carteirinha, que não sei o quê. As coisas não são bem assim, mas ainda bem que, como eu falei, não é uma medida provisória, é um projeto de lei e que vai ser analisado, né, vai ser discutido. Nós vamos participar, né, pelo menos eu sou da Câmara Técnica de Medicina de Tráfego do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina me indicou para ser da Câmara Temática, uma Câmara Técnica do Conselho Federal, temática do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN, que é o DENATRAN. Eu antes era titular da Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente, agora mudou o nome, ele mudou também isso. Mas continuarei lá, só que agora representando o Conselho Federal de Medicina. E sou diretor da Abramet, diretor regional, e recebi um convite para ser o diretor Nordeste da Abramet. Então eu também, assim como minha esposa, Rita Camarão, nós estudamos isso profundamente, nós temos lutado isso profundamente, somos credenciados há mais de 20 anos junto ao DETRAN, e nós hoje temos aqui no Maranhão uma parceria fantástica com o DETRAN, com a doutora Larissa, conhece muito, é uma gestão realmente interessada em mudar os índices, melhorar as coisas aqui no trânsito aqui no Maranhão. Porque além dessas dificuldades todas de cumprir a lei, existem os absurdos que tem no interior. Então daqui a pouquinho nós vamos falar desses absurdos e vamos aprofundar, obviamente, as principais medidas, especialmente aquelas que incomodam o senhor e provavelmente o Francisco. Francisco, obrigado por nos atender, bom dia. Suas primeiras impressões acerca desse tema. Bom, primeiramente agradecer pelo convite, a você, ao João, e como coordenador do Observatório do Maranhão, eu fico muito preocupado. Até porque, até recentemente, eu fazia parte como conselheiro do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, eu representava o Ministério do Meio Ambiente, né? E com a experiência de quase um ano discutindo essas matérias, a gente percebe que, a partir de janeiro desse ano, é como se o Sistema Nacional de Trânsito fosse atacado internamente por forças tão poderosas que o CONTRAN sequer teve como reagir a isso, né? Então,
apesar de, como foi dito, foi um projeto de lei que foi encaminhado, né, e todo projeto de lei é legítimo, ele precisa ser discutido e ser aprovado, enfim, o processo parlamentar ele legitima qualquer ideia. Né? Se ela for uma ideia absurda, ela vai ser expurgada. Se ela for uma ideia coerente, ela vai ser consolidada e virar uma lei. Mas o que a gente percebe agora, nessa semana, em que o Estadão publicou, inclusive com um bom pronunciamento, Fio, da doutora Larissa, que além de diretora-geral do Detran, ela é presidente da AND, a Associação Nacional dos Detrans, que envolve 26 Detrans e mais o do Distrito Federal. Então a Larissa ela foi muito cirúrgica nessa análise de um despacho, nós não estamos mais nem tratando do PL, de um despacho administrativo, onde o nosso presidente, o nosso querido presidente Bolsonaro, não é? Ele encaminha um despacho aos ministros da infraestrutura, Tarcísio, que é uma pessoa competente, técnica, e ao ministro Moro, que já não posso dizer o mesmo. Então ele... Para retirar os radares móveis. Para retirar. As rodovias federais, né? Como? Ainda bem que tem um guardião da justiça, que é o ministro Moro, que eu acho que ele vai, pelo saber jurídico dele, que dizem que é notável, ele vai perceber que um despacho administrativo não tem um condão de mudar uma resolução do CONTRAN que trata disso, que é a resolução 396 de 2011, que estabelece os radares nas rodovias, não é? O radar fixo, o radar móvel, o radar estático e o radar portátil. Então, eu não entendo como cidadão que um despacho do senhor presidente da República, por mais querido que ele seja pelo povo brasileiro, tenha o condão de colocar toda uma regulamentação estribada em lei, que é o do Código de Trânsito Brasileiro, e das suas resoluções, que são os mecanismos infralegais, abaixo por uma vontade discricionária do nosso querido presidente. Então, eu confio na autoridade moral do ministro Moro para sequer analisar isso. E o Tarcísio, que é um técnico competente, vai encontrar uma forma de não cumprir essa ordem absurda do senhor presidente. Porque isso é pregar o aumento das mortes no trânsito no Brasil. Eu vou pegar esse gancho do senhor, daqui a pouquinho o John faz a primeira pergunta. Nós vamos rechear esse nosso debate com alguns dados. Para que você, telespectador, tenha uma ideia, 1.500.000 pessoas foram feridas nos últimos 10 anos em acidentes de trânsito aqui no país, dados do Conselho Federal de Medicina. O custo de todos esses acidentes foi de quase 3 bilhões de reais para o SUS, o Sistema Único de Saúde. E olha só, 60% das vítimas são jovens, com idades entre 15 e 39 anos. Mais dados. Segundo o Ministério dos Transportes, quase 60% dos acidentes são causados por negligência ou imprudência. Eu acho que são dados que podem ajudar a rechear ainda mais esse nosso bate-papo. John, por favor, bom dia. Bom dia a todos. Claro, te agradece a presença. O presidente Bolsonaro alega o seguinte, que esses radares é uma indústria de arrecadação. Esse é um dos argumentos que ele coloca. Mas, assim, diante disso, eu queria perguntar o seguinte, primeiro, falar de alguns pontos das alterações do CTB. Como o Fio falou, está na comissão, ainda falta indicar 7 suplentes e também titulares para que possa dar continuidade à análise aí dessa PL. Mas eu pergunto o seguinte, de que forma essas alterações que podem ser feitas no CTB podem impactar diretamente na vida das pessoas, porque, segundo dados, a cada 15 minutos morre uma pessoa no trânsito no Brasil. Eu queria saber o seguinte, diminuição de pontos, por exemplo, da carteira, fim desses radares, de que modo isso pode impactar, pode gerar mortes no trânsito, pode afrouxar? O que vocês acham em relação a isso? Eu não quero ser o pregador do apocalipse, eu não quero ser pessimista nem nada, e nem quero ser corporativista com os médicos do trânsito. Mas o trânsito, como nós sabemos, é prevenção, fiscalização e, por último, punição. Prevenção foi feito com estudos científicos. Você sabe que para você frear um carro a 60 km, a 80 km, você vai parar a distância de tempo de frenagem, que chamam. Vou falar uma linguagem bem popular. Sim. É tanto. Mas se você vier a 160, é tanto. Nós vimos o presidente pilotando uma moto, batendo a mão para todo mundo, com a viseira suspensa.
Quer dizer, aquilo ali é uma irregularidade grave. É uma infração gravíssima. E eu olhei na carteira dele de motorista, na CNH, ele não é habilitado para pilotar moto, ele cometeu uma infração. Fora isso, as motos são as principais causas dessa estatística. Essa estatística é o que tem oficialmente, porque nos interiores as pessoas não notificam coisa nenhuma. Né? A pessoa que vai com a certeza da impunidade. Hoje a inversão de valores já tomou conta de tudo, mas aí mais ainda, avalizado por quem diz, não, eu quero dirigir pelo prazer de dirigir, eu quero correr. Indústria de multas, quem faz a multa é o motorista. O radar é um aparelho, ele está ali para registrar, não existe indústria de multas. Ele tem que ficar escondido, visível, porque essa indústria das multas, quem não respeita a lei acaba se apegando a isso, né? Não, fui prejudicado, é um arapuca. Não, ele foi prejudicado, as pessoas da família dele foram prejudicadas, mas isso não significa, porque o cidadão que está ali, ele está com uma metralhadora. Ele não está, ele está com uma moto, ele vai se matar e matar mais um ou dois. Mas se ele está num veículo, ele pode matar muitas pessoas. Se ele está num ônibus ou numa carreta, usando uma rebite, não sei o que tem, ele vai matar muito mais pessoas, já que ele está falando de ABR. Esses radares móveis fixos, eles foram postos em lugares onde foi estudado que tinha muitos acidentes. Não foi feito à toa. Polícia Rodoviária Polícia Rodoviária Federal faz um espetacular serviço, um serviço espetacular. Se não fosse eles, essa mortandade seria muito pior. Muito pior. Mas ele não quer saber disso, infelizmente ele não quer saber disso. Ele quer saber que ele é o presidente, eu quero, eu posso e eu vou fazer. Mas ainda bem que nós elegemos as pessoas que estão lá para votar essas coisas. E como o Chicão falou, o Francisco falou, lá vai ser votado. Então nós temos ainda a esperança, porque a resolução tem poder de lei. Não é a lei como o código, mas tem um poder de lei até que seja promulgado. Então é o que está valendo, são as resoluções. E para mudar isso, teoricamente, teria que passar no Conselho, onde ele já fez parte. Tem que passar pela Câmara Temática, tem que passar por diversos... Ele está eliminando tudo isso de maneira... eu vou ter que dizer, de maneira irresponsável. Porque a tendência, não estou afirmando, a tendência é aumentar o número de mortes. Se você pega uma CNH, que hoje tem validade de 10 anos, por que de 5 anos? Por que 5 anos? Viu, John? Por quê? Porque em 5 anos, a pessoa que tem 50 anos de idade, daqui a 5 anos, o grau no óculos dele pode diminuir ou pode aumentar. Se ele tem um problema cardíaco ou hepático ou qualquer problema de saúde, quem vai analisar é o médico que estudou para aquilo, né? Até isso ele quer eliminar, ele quer que qualquer médico faça isso. Então um pediatra vai examinar uma pessoa que vai dirigir, um proctologista vai examinar uma pessoa que vai dirigir, ele vai dizer, não, doutor, você é um proctologista, você é um urologista, mas o meu problema que eu tenho é epilepsia. Eu tenho epilepsia, eu estou com crise, ou eu não tenho crise há 1 ano, ou eu fiz uma cirurgia de safena há 6 meses atrás. Como é que esse médico vai analisar isso? As pessoas do SUS têm que consultar os pacientes do SUS. E olhe lá. E olhe lá, porque a demanda é muito grande, a carência é muito grande. E se ainda fosse meter nisso, como é que eu vou me meter numa área de uma dermatologista? Eu estou com um problema na minha pele, eu vou dizer, não faz isso. Não, eu vou encaminhar para o dermatologista, é assim que tem que ser. Agora é interessante, viu, Francisco? Não sei se o John concorda, até legal nós estarmos expondo esses pontos de vista, porque para muitas pessoas simplesmente ele está querendo dobrar de 5 para 10 anos a validade da carteira, até para poupar a maior parte da população, pelo menos esse é um argumento do governo, eu tenho que ter que pagar, né, as taxas para a renovação da carteira. Mas segundo o doutor destacou agora, tudo não é nada aleatório, né? Tudo foi feito com base em projeções. Não pode misturar as coisas. Taxas de Detran, taxas de CFC, que são as autoescolas, é uma coisa. Simulador de direção é uma coisa. Que, aliás, está saindo agora também. Isso aí nós não temos nada a ver com pelo menos não tem nada a ver com isso. Eu sou a favor demais das autoescolas, do CFC.
É muito importante, muito necessário. Todos, eu acho que a maioria fez autoescola, né? Então, se ele vai acabar, se ele tem problemas pessoais com essas pessoas de CF6, então ele que resolva com eles lá. Nós estamos falando da parte de vidas, porque só quem salva vidas é Deus. Então a nossa missão da Abramet é poupar vidas. E para poupar vidas nós temos que fazer um exame bem feito e periódico. Você não pode achar que a pessoa com 60 anos de idade vai fazer exame daqui a 10 anos. Com 70. 10 anos nessa faixa etária, Francisco, faz muita diferença, né? Exatamente, né? A escolha de 5 anos de validade não foi um processo de sorteio, é um estudo científico, projeções, né? Então, alterar isso de uma forma discricionária, sem um embasamento técnico-científico, beira uma irresponsabilidade sem precedentes, né? E é importante que a gente diga o seguinte, uma decisão administrativa, ela pode importar inconsequências que são aterradoras. Por exemplo, esse despacho do senhor presidente agora, para retirar os radares, deixando só os fixos. Então, vão tirar os móveis, os estáticos e os portáteis, né? É lógico, a decisão dele não vai, por exemplo, produzir efeito nas MAs do Maranhão, mas vai produzir efeito em todas as BRs. Aí, nós estamos falando de 70 mil quilômetros de rodovias federais. 70 mil quilômetros. E nós temos hoje no país apenas 1.000 radares fixos. Então você faz uma conta de padaria. Todo o país, 1.000 radares fixos. Então, rodovias federais. Nós vamos ter um radar a cada 70 quilômetros. Então, vejam a dificuldade, né? Você tem uma corporação, que é a briosa Polícia Rodoviária Federal, que não tem contingente para atender esse nível de fiscalização. Os radares atuam como elementos de auxílio, poder ampliar a mão do Estado nessa fiscalização, que impede muitas mortes. Agora vamos aos dados. Somente a cada ano nós temos 90 a 100 mil acidentes nas BRs. Cada acidente, em média, custa R$100 mil. Então nós estamos falando em torno de 10 a 11 bilhões de reais só em acidentes nas BRs. Então, é uma fraseologia barata que não tem custo-benefício. Eu vou evitar alguma coisa de custo porque eu não tenho dinheiro para contratar os outros pardais, não sei o que tem, eu não quero que o administrado ache que a gente está gerenciando uma indústria de multa. E olha para onde vai essa conta. Vai para a saúde, vai para a evidência e vai para indenizações. Olha, vamos trazer aqui para o Maranhão para a gente contextualizar. No Maranhão, se a gente pegar todas as rodovias estaduais, federais e as urbanas, em 2015, foram gastos só com os acidentes, que aqui no Maranhão chega a 1.800, 1.900 acidentes com morte por ano, e mais ou menos 20 e tantos mil acidentes, levando a invalidez, né, a pequenos traumatismos e morte, né? Então, no Maranhão, se gastou quase 2 bilhões em 2015. Como é que foi distribuído esses 2 bilhões? Indenizações, que são pelo DPVAT, nós estamos falando aí de 500 milhões. Né? O custo previdenciário, em torno de 200 milhões. E o custo de internação médica hospitalar, 1 bilhão e 200. Então, você soma tudo isso e você tem, quer dizer, no Maranhão só, que é um dos estados federais, nós gastamos mais de 2 bilhões, quase 2 bilhões, para tratar os acidentados. Então, isso é uma verdadeira epidemia de saúde pública. A ONU já mostrou... São estatísticas de guerra, né? São estatísticas de guerra. Então, enfim, não é crível que a autoridade máxima do executivo do país, que tem esse poder de gerenciar todo o Sistema Nacional de Trânsito, né, o faça sem olhar para os números, né, da saúde, que o faça sem olhar para os números, não é, que são colocados pelo DPVAT, pelo DataSUS, são números alarmantes. Eu não posso fazer isso para essa realidade e achar que gerencio da minha rápido intuição. Intervalo, o tema é muito bom, o tempo passa rápido. Na volta, o John abre o bloco, nós ainda vamos destacar
as outras propostas contidas nesse projeto de lei e vamos falar um pouquinho quais as saídas justamente para enfrentar essa realidade. Estatísticas de guerra, educação, né? Prevenção. Resenha faz um rápido intervalo, a gente volta já já. De volta com o nosso programa Resenha, continuamos o nosso bate-papo sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, que estão sendo discutidas pelo Congresso Nacional, que foram remetidas o projeto de lei pelo governo Bolsonaro. Eu já perguntei demais, já falei muito, agora quem abre esse bloco é o John Coutrinho. John. Fio e o Francisco, bom, a pergunta fica o seguinte, a gente está falando aí do governo Bolsonaro em mudar algumas coisas do Código, né, de Trânsito Brasileiro. Mas a gente observa também, diante dos números que foram mostrados aqui, que mesmo diante de todas as regras, né, o endurecimento das regras em relação ao combate de ilegalidades em relação ao trânsito, mas ainda é muito alto o índice no Brasil de mortes, de infrações. Eu pergunto, por que isso ainda está acontecendo? Qual a origem disso? O motorista que é indisciplinado? Falta endurecer ainda mais na avaliação de vocês? Colocar novas regras? Qual é o diagnóstico que vocês fazem aí em relação às mortes no trânsito, à imprudência do motorista brasileiro? Isso é o ser humano. É o ser humano que é complicado, né? A educação é fundamental. Mas, infelizmente, um dos maiores jogadores de todos os tempos, o Gerson, criou aquela lei do Gerson e todo mundo se acha mais esperto que os outros. Tem um amigo meu me disse, eu não sei nem como eu cheguei em casa bêbado, ele acha isso uma grande vantagem, porque não teve nenhuma intercorrência. Se tivesse tido ele, com certeza ele não estaria em casa. Isso é a certeza, a inversão de valores que se instituiu no país, é a incerteza da impunidade. Fora isso, os motoristas, eles têm uma carga horária, como eu falei, uma jornada danosa, penosa. Os que são de empresas, como Alumar, Vale do Rio Doce e tal, são 30%, talvez 30%. 70% são autônomos, que levam soja, que levam essas coisas e tal. Então eles têm que cumprir aquela jornada. Eles andam estressados, eles utilizam algumas coisas aí para dirigir com pressa e tal, então daí não diminui. Por quê? Porque agora a BRF, com um belíssimo serviço, está fazendo o bafômetro. Mas acontece que eles não utilizam o drogrômetro, que já vai iniciar, ainda não foi utilizado, que poderia substituir com certeza, e vai substituir, porque é uma ideia minha, e eu vou lutar por isso, o toxicológico, que é um absurdo cobrar de todo mundo. Vou falar depois sobre isso, toxicológico. E além do mais, o que acontece é que a fiscalização é insuficiente, como o doutor Francisco falou, o Estado não tem pernas para fiscalizar todo mundo. Nós que frequentamos os interiores do Estado, ali é que a gente vê absurdo. Ali é que a gente vê doidice. Fui a Barreirinhas, me chamou a atenção o número de motocicletas e o número de pessoas sem capacete e várias motocicletas com 3 pessoas, criança 4, no meio. 4 ou 5. E lá em Pinheiro, não hoje, já faz bastante tempo, eu faço exame lá em Pinheiro, nós temos clínica lá há mais de 20 anos. Uma vez, há um tempo atrás, tinham 2 marronzinhos, que a gente tinha o apelido de marronzinho, agente de trânsito. Tem um guarda de trânsito e um agente de trânsito, policial de trânsito e o agente. Estavam eles 2, passaram na minha frente, 5 pessoas na moto. Eu não aguentei, eu estava tomando café, não me aguentei. Falei, vocês não estão vendo isso? Ah, doutor Fio. Outro dia nós prendemos um desses caras aí, estava com um banho de garrafa de cerveja, tinha vindo de uma balada. Prendemos, o prefeito veio, queria até botar a gente, demitir a gente. Porque são eleitores dele e tal. Não é nessa gestão, já faz tempo atrás. Então, deve ter em outros interiores, deve ter isso. Então as pessoas vão para os banhos, para as coisas afastadas no interior, e não tem habilitação. E em São Luís, eu afirmo, em São Luís, mais de 50% das pessoas não atualizaram sua CNH. Não renovaram? Mas não renovaram. Eu afirmo. Afirmo também que os motociclistas, que na verdade são motoqueiros, eles vão fazer exame nas clínicas da gente, eles chegam com o capacete na mão e invariavelmente com a chave pendurada aqui. Não sei por que eles gostam de pendurar a chave aqui.
o capacete na mão para fazer a primeira habilitação. Ou seja, ele não tem CNH. Ele já está pilotando a moto, aí todo dia morre um motociclista nessa faixa de 15, 17 anos. Aí é por isso que não diminui. O pior de tudo ainda, vamos fiscalizar, vamos botar dogrômetro, vamos botar toxicológico, vamos botar bafômetro. Não adianta, a negada está usando agora, morrendo por causa de celular. As pessoas estão morrendo pelo uso de celular e por não usar cinto de segurança no banco de trás. Agora, Francisco, unir ou educar ou fazer as duas coisas? Bom, nós do sistema de trânsito, a gente tem uma tríade que a gente defende, que são os 3 E's. É de educar, é do esforço legal, que é elaborar leis e fiscalizar a aplicação das leis, e o E da engenharia. Então, dos 3, qual que a gente está se dando melhor? O que a gente está fazendo dever de casa? olha, é uma questão interessante, porque esse tripé, como você mesmo disse, ele não tem resolvido a questão das mortes no trânsito, né? A educação leva a conhecimento, a erudição. A gente vê quantas pessoas de nível superior morrendo. Então, não era para o cara que tem uma educação plena se envolver, mas enfim, a educação sozinha não serve para nada. O esforço legal, que é o que pesa no bolso, o que mostra a história da fiscalização? Você tem uma medida mais dura, você aumenta, por exemplo, a multa para gravíssima e o valor dela para chegar a quase 2 mil. No primeiro momento, as infrações recuam. Em seguida, há um recrudescimento e elas voltam, por isso que a pessoa se acostuma com aquele valor. Né? E a engenharia é muito pobre, não tem dinheiro para fazer correções geométricas. A gente tem aqui no Maranhão, São Luís, em frente ao Golden Shopping, um exemplo típico de erro de geometria que provoca acidentes todos os meses aí, e com muitas mortes, né? E não se tem 19, 30 mil para corrigir um erro de geometria. Então, esses 3 E's, eles resolvem muito pouco. Eu tenho me aprofundado nessa questão do estudo do que provoca realmente essas mortes e tenho sugerido mais 2 E's, que é o E da espiritualidade e o E da ética. Por quê? Porque sem a espiritualidade e sem a ética, a gente não consegue fechar essa equação, né? Espiritualidade não no sentido da religiosidade, que cada um tem a sua religião. No sentido da espiritualidade, de que existe alguma coisa a mais do que esse mundo material. Isso independe da tua crença religiosa. Vai sensibilizar na visão do senhor? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se você é um indivíduo que na sua casa não tem receio de tirar vantagem em cima de outro, no seu trabalho, você é aquele cara que tira vantagem do colega, por que ao ir para a rua, onde você está numa couraça metálica, você vai mudar o seu comportamento? Não, aí é que você quer tirar mais vantagem. E isso é o típico do comportamento do condutor. Ele não dá passagem, ele não dá preferência, ele... Aquele filme do Pateta. Aquele filme do Pateta. Do filme Pateta, ele é transtornado no trânsito. Então, quando eu junto esse componente da espiritualidade com a ética, porque a ética vem para socorrer a gente. Às vezes a lei é boa, mas é injusta. Às vezes a moral que você aplica aí, porque aprendeu com seu pai, com seu avô, ela também precisa de uma avaliação. E a ética vem para avaliar o que é o bom, o que é o mal, o que é o certo, o que é errado, o que é o justo e o injusto. Então, eu preciso integrar no componente educação, esforço, engenharia, espiritualidade e ética. Senão eu não vou promover essa mudança, que é aquela que tem que me tornar um cidadão um pouco melhor para eu poder ajudar no combate das mortes. Mas, doutor Fio, isso que o Francisco falou muito interessante. O senhor não acha que tem que ser desde cedo? A garotada desde cedo ter noções de respeito, cidadania, trânsito? Lógico, e foi isso que eu falei. Depende do ser humano. O ser humano é difícil, é complicado. Isso chama-se índole. Índole a gente traz de berço. Nós somos o que a gente recebe em casa. Então, se ele está vendo o pai dele passar na luz vermelha, se ele está vendo o pai dele dirigir e está bebendo, ele vai fazer igual. Na escola, Felipe Camarão, o secretário de Educação, tem trabalhado muito isso, junto com a Larissa também do Detran, tem trabalhado muito isso. Mas isso, como o doutor Francisco falou, é insuficiente porque é a formação do caráter, é a índole da pessoa. Isso é muito complicado. Você demora 1 segundo no semáforo, negada a buzina atrás. Você está numa via de acesso, não tem quem faça o cara parar para você passar. Então tem que ter educação, tem que ter paciência. Ninguém está ali no trânsito
ninguém está culpado, ninguém é culpado pelos seus problemas que você deixou em casa ou no trabalho. Então a gente tem que entender isso, ser cortês, ser educado, respeitar as leis do trânsito, praticar principalmente direção defensiva, manter a distância do veículo, respeitar as sinalizações, respeitar a lei do trânsito, saber que quem está vindo da sua esquerda tem preferência, essa pessoa tem que dar preferência para essa pessoa, não custa nada você estar num carro menor, o cara está num carro maior, você não vai ser humilhado se ele passar na sua frente. Essas coisas têm que ser entendidas. John, daqui a pouco você volta, porque a gente já falou aqui no primeiro bloco, sobre a extinção dos radares nas estradas, pelo menos dos móveis no primeiro momento. Vamos ver agora o que a diretora-geral do Detran, Larissa Abdala, citada pelos dois convidados de hoje, nos fala sobre o tema. Algumas pessoas entendem que os radares eles são colocados em determinadas rodovias ou em determinadas vias públicas, sem, no entanto, atentarem que isso obrigatoriamente é decorrente de um estudo técnico. Essa implantação de radares ou qualquer operação com radares móveis que seja implementada, ela obrigatoriamente decorre de um estudo técnico e normalmente e corriqueiramente são realizados e afixados em local de grande sinistralidade. Foi até um encontro que ambos já destacaram, John. Vocês falando, eu me lembrei do ano passado, quando, antes das eleições, até os adversários usaram muito a questão da lei, da Blitz, aqui em São Luís e no Maranhão, e fizeram toda uma campanha contra. Nunca tinha visto isso, uma Blitz, que era para educar, a princípio, né, era instruir, depois começou a fazer as operações e de apreensão, inclusive, e depois adversários políticos começaram a utilizar isso para atacar o atual governo. Sendo que depois disso as blitz pararam e nós observamos que houve um crescimento, né? Um crescimento de acidentes, de pessoas que à noite no trânsito acabaram morrendo. Por exemplo, qual a avaliação de vocês? O que vocês avaliam neste momento? É necessário intensificar essas blitz, porque eu não tenho esses dados no momento, mas eu creio que bebida alcoólica talvez seja um dos principais, né, fatores de mortes no trânsito. Qual a avaliação de vocês? Porque eu percebi o seguinte, conversando depois com as pessoas, aí disse, poxa, antes eu era contra, mas depois eu passei a ser favorável, porque eu comecei a sentir na pele. Eu andando no trânsito à noite, no dia a dia, muita gente bêbada, e talvez trazendo, digamos assim, perigo à minha família e a mim. Qual a opinião de vocês em relação a essas blitz? Porque naquela época muita gente criticava. O que vocês avaliam neste momento? Não, eu acho que a blitz é fundamental e tem que aumentar mais. Em vez de ser uma blitz uma vez ou outra, tem que ser um programa, uma coisa fixa. Todo mês fazer aquelas... E participando todas as cabeças pensantes. Só final de semana ou só a favor durante a semana? Todo dia e todas as cabeças pensantes do trânsito. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Detran, SMTT, que também realizam um bom trabalho. O secretário realiza um bom trabalho com a equipe dele, os marronzinhos colaboram, todos os bombeiros, o nosso observatório, aquele SOS Vida, todos juntos ali para poder fazer essas campanhas preventivas o tempo inteiro. O exame, o bafômetro, é o seguinte, eu dei a minha ideia sobre o toxicológico. Sim. É o seguinte, você ao soprar no bafômetro, você colhe ali um pelo ou uma saliva com um cotonete, com uma espátula, qualquer coisa. Nesse momento, você manda para o laboratório. Vai para o laboratório, se der positivo para cocaína, por exemplo, aí você retém a CNH do motorista, manda chamar, retém, né? É uma concessão, e daí manda ele fazer o exame toxicológico, aí ele vai pagar. Não é você fazer exame toxicológico em todo mundo, isso é uma indústria, indústria. Eu afirmo, isso é uma indústria. Indústria contra pessoas pobres. O presidente está tomando medidas populistas, que não sei o que tem, com o caminhoneiro, com não sei o que tem, e ele devia ver isso. Um motorista de uma van evangélico num povoado distante aqui, me disse, chorando, que ele ganha um salário mínimo
ele usa a van dele para transportar as crianças para a escola e no final de semana para a igreja batista. E que por que ele é obrigado a fazer isso contra ele mesmo? Se ele não embebe, que dirá... Então isso é um absurdo. Nos casos que forem pegos, o governo vai gastar um dinheirinho para pagar esses exames por amostragem? Sim, mas é muito mais barato do que o sistema de previdência e de saúde do que gasta hoje, nos socorrões da vida, nos saracubicheque da vida, nos hospitais de emergência e com as pessoas mutiladas, mortas, pecúlio, pensão, aposentadoria precoce, etc. Então, nesse aspecto, o senhor considera que, de fato, o exame toxicológico não deva ser obrigatório para motoristas profissionais? Não da forma que está sendo feito. Não, claro que não. A não ser em empresas que pagam os exames. São os motoristas 30%, que são os motoristas da Vale do Rio Doce. Eu estou sendo dois exemplos. Alumar e tal. Eles querem, esses motoristas, eles querem o trânsito seguro lá, e eles bancam isso. Não são os autônomos. Os autônomos representam 70%. O que é mais estranho, que eu falei com o líder deles. E ele não se mostrou muito interessado. Eu achei que ele já tinha sido conversado, porque ele disse, não, é importante, não sei o quê. Eu digo, importante não é você descansar depois de uma jornada de 4 horas, você se alimentar bem e tal. Ele não se interessou em nada dessas conversas. Ele só se interessou que tinha que fazer o toxicológico, Francisco, entre as propostas que estão sendo discutidas lá, que constam desse projeto de lei, dobrar, né? De 20 para 40 pontos em 12 meses para que o motorista perca. Eu não conheço, particularmente, ninguém que tenha perdido a carteira por ter ultrapassado os 20 pontos, quiçá 40. Posso estar errado, mas acho que a fiscalização é muito precária. Tem um monte de gente aí com mais de 20 pontos que está circulando nas ruas das grandes cidades. Bom, ocorre o seguinte, o Código de Trânsito Brasileiro, ele acaba sendo o repositório de todas as críticas, não é? Tanto das pessoas que estão do lado aqui do balcão dos administrados. Quem são os administrados? Os condutores, os pedestres. Pedestre administrado o Código de Trânsito prevê multa para pedestre, mas as autoridades não têm prorrogado a aplicação, que é uma pena, hein? Porque a gente ficaria muito melhor a partir do momento em que a autoridade de trânsito fiscalizasse o pedestre. Até porque eu ia poder cobrar do pedestre a faixa de pedestre, a passarela. Só não tem uma passarela. E não vai ter, porque se eu tivesse aqui fiscalizando o pedestre, os pedestres iam dizer, olha, seu secretário, bote passarela, bote passagem pra gente. Então, não fiscalizar é tirar da equação do gerenciamento, que é pior. Então, todo mundo tem alguma crítica ao Código de Trânsito. Agora, o que está sendo novo, a novidade, é essa crítica vir de dentro do balcão, que é o lado da autoridade. Então, eu falei do administrado, são os ciclistas, os pedestres, né, os motoristas, os motociclistas, enfim, e do outro lado as autoridades de trânsito. Nós falamos até aqui, do ponto de vista dos administrados, o que eles fazem de errado para provocar os acidentes. E aqui a gente citou alguns fatores, que na verdade recaem na negligência, na imprudência e na imperícia. Mas a autoridade também tem suas responsabilidades legais. O Código de Trânsito ele é muito eficiente, é muito eficaz quando ele diz lá no primeiro artigo dele, no parágrafo 3º, que a autoridade de trânsito ela é responsável objetivamente. O que é isso? No linguajar jurídico, o que é ser responsável objetivamente? Bom, é aquela responsabilidade que ela é nata. Eu não preciso mostrar que a autoridade errou para ela ser responsável objetivamente. Ela assume a priori. Bom, aí o movimento é diferente. A autoridade precisa mostrar que ela não foi responsável. Ela precisa afastar a responsabilidade objetiva. Como é que ela faz isso? A cada acidente, faz um estudo, um diagnóstico, faz um plano para não acontecer aquele acidente novamente. Aí ela mostra por A mais B que aquela via estava sinalizada, que aquela via tinha uma geometria correta, que o leito estradal estava íntegro, não é? Enfim, ela fez todo o dever de casa. Bom, se houve o acidente, então o que sobra? A imprudência, a negligência e a imperícia do administrado. Aí a autoridade não responde. Mas se ela não caracterizar isso, ela também
tem que ser chamada na conta da responsabilidade. Isso nunca se aplicou no Brasil. A gente tem medo de dizer que a autoridade também é responsável. E aí a vítima morre e com ela a gente enterra as responsabilidades globais, né? Eu tenho defendido, até num discurso que não é muito bem vindo, porque quando a gente faz a autocrítica, quando a gente critica a corporação, as pessoas não gostam muito, né? Então, mas eu preciso fazer essa crítica, porque senão eu não vou corrigir. Ora, vamos para a aviação. Por que na aviação as mortes não foram banalizadas? Por que quando cai um avião no meio do Atlântico, a companhia passa 1, 2, 3 anos resgatando cada pedacinho do avião para reconstruir no galpão e dizer, olha, foi o pitot do avião que entupiu e ele caiu. Por que isso? Porque esse princípio da responsabilidade objetiva, ela funciona para a aviação, mas não funciona para o trânsito, não é? Então, a partir do momento em que a gente encarar que cada acidente de trânsito, de uma motocicleta, de um carro com carro, de um carro, eu estou pegando um pedestre que passa na faixa de pedestre, eu preciso reconstituir a gênese daquele acidente. Porque só assim eu vou conhecer o que promoveu aquilo. Aí nós chegamos numa coisa aterradora, que são as estatísticas. Nós não temos estatística de trânsito confiável no Brasil e em lugar nenhum do país. As bases de dados não conversam, os formulários. Vamos contextualizar, aqui em São Luís. Se você for ver, por exemplo, quando o SAMU faz um atendimento de um acidente, os dados que eles preenchem são insuficientes para eu caracterizar o que de fato ocorreu. Em 2015, nós tivemos 7.000 acidentes em São Luís, na Grande São Luís. Desses 7.000, apenas 2.000 foram perfeitamente descritos. 5.000, eu só soube que foi um acidente, mas como? Não vi. Quem foi? Não sei. Foi carro com carro? Não sei. Então, sem isso, eu não posso estabelecer uma estatística e interferir para evitar que aquilo ocorra. É tudo embaçado. Então, o nosso DataSUS não conversa com o nosso SAMU, que não conversa com o nosso CIOPS, que não conversa com os Correios. Correio é importante, sim, os dados do Correio, né? E não conversa com o nosso DPVAT. Eu preciso trazer tudo isso para uma mesma base de dados, cruzar, integrar e efetivamente saber, olha, aqui no Maranhão estão morrendo tantas pessoas por ano, em São Luís tantas. Agora, empiricamente, eu tenho certeza que se eu e Fio fomos aqui numa área de atendimento de emergência, de cada 3 leitos, 2 vão estar sendo ocupados por acidente de trânsito, de motocicleta ainda. Da frota do Maranhão, que é 1.600.000 veículos, metade, mais da metade, são motocicletas, motonetas e ciclomotores. Nós estamos falando aí de quase 900.000 veículos e não temos um plano de gestão de trânsito para motocicleta. Eles estão aí e não tem gestão para motocicleta. Eu agradeço muito a presença de ambos, doutor Fio, Francisco. Não faltarão oportunidades, porque o tema está aí, o Congresso ainda não decidiu, haverá muita discussão, né? O doutor Fio ressaltou no início do programa. Que bom que foi via projeto de lei. Se fosse medida provisória, já estariam valendo essas regras. Resenha faz um rápido intervalo. A gente volta já já com o balanço da semana, as nossas apostas para os próximos dias. De volta com o nosso resenha, eu e John Coutrin faremos a partir de agora um balanço, né, John, dos grandes destaques desta semana e vamos projetar para a semana que vem aqueles assuntos que deverão dominar as pautas das redações das empresas de comunicação, especialmente da nossa difusora. Claro. John, o que você pode começar destacando dessa semana que está terminando? Nessa semana, Estevão, aos nossos telespectadores, é sobre a declaração do presidente em relação aos recursos que eram enviados, né, pela Alemanha, Noruega, para a Amazônia, em relação ao combate ao desmatamento da Amazônia. O presidente disse que não precisava desses recursos, né, que eles teriam que olhar para o próprio país dele, tanto a Alemanha quanto a Noruega. E ele fez as suas declarações, acabaram, além de
digamos assim, ferir a relação diplomática com esses países, né, e acaba prejudicando a nossa própria Amazônia, que dependia desses recursos, desse fundo, que já vinham sendo geridos, administrados por muito tempo, por outros governos, independente das questões diplomáticas e políticas, mas eles sempre enviavam esses recursos no combate ali ao desmatamento da Amazônia. São milhões de euros Isso. são injetados anualmente por instituições, pelos governos Exato. alemão e norueguês. Esse dinheiro vai geralmente para organizações não governamentais Exato. que administram, né, programas de preservação da Amazônia. E pelo fato, só contextualizando para Exato. você, telespectador, pelo fato do presidente Jair Bolsonaro ter entrado em rota de colisão com os pesquisadores do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora o desmatamento da Amazônia, o presidente Bolsonaro, ele desautorizou, inclusive, o ex-dirigente do INPE, que saiu nesta semana, e a partir daí colocou em xeque também as análises que são feitas pela presidente da Alemanha, Angela Merkel. Né? Isso, exatamente. E aí, Estevão, ele já tinha, num evento dos grandes países, né, se não me engano, do G12, já tinha ali dado declarações contra a própria Angela Merkel, a própria Alemanha, que não foram boas, né? E isso aí, a partir de então, já começou a, digamos assim, a acabar abalando a relação da Alemanha com o Brasil. E a partir de então, porque a Alemanha defendia a continuidade da mesma gestão que estava ali no INPE e do mesmo presidente, porque segundo a própria Alemanha, esses recursos haviam sido bem conduzidos, ou seja, não havia nenhum tipo de desvio desse dinheiro, ele era aplicado integralmente na questão contra o desmatamento da Amazônia. Então, a partir do momento que ele muda isso, essa política de condução ali do INPE, é claro que desagradou aqueles que estavam enviando esses recursos para o Brasil. Então, foi a partir daí que, claro, que criou essa estabilidade política, estabilidade diplomática entre esses países, no caso mais recente também da Noruega. O que particularmente entendo, John, aqui é o presidente Jair Bolsonaro, ele insiste em manter esta guerra, essa disputa ideológica. E ao mantê-la, ele acaba desautorizando trabalhos importantes que, teoricamente, têm um cunho científico e técnico Exato. muito grandes. Né? O presidente Jair Bolsonaro está entrando em rota de colisão, por exemplo, com vários pesquisadores. É óbvio que tem pesquisadores que têm uma doutrina mais à esquerda, outros que têm uma doutrina mais à direita. Nenhum pesquisador, minha concepção também, não sei se você concorda, Sim. pode deixar que a sua ideologia contamine um trabalho científico. E nem o presidente pode deixar que a ideologia dele contamine avaliações desses trabalhos. Né? É isso que ele bate na tecla. Ele acha que alguns desses pesquisadores estão sabotando os dados para prejudicar o governo dele. Mas é claro que são dados científicos apurados através de instrumentos técnicos, Estevão, que não há como manipular. E você vai observar que outros dados serão divulgados, vai corroborar com o que já foi explorado, né? Foi explicitado pelo próprio INPE. E isso eu me lembro também da própria Argentina. O presidente, ao meu ver, o único país que ele tem se dado muito bem é com os Estados Unidos. Ele segue a cartilha do Donald Trump, né? Segue a cartilha dos Estados Unidos, mas com os outros países, a exemplo da Argentina, em que ele deu opinião, em que ele defende a manutenção do atual presidente da Argentina contra a chapa de oposição lá, que seria, segundo ele, da esquerda. Então, também já criou um ambiente, porque a Argentina, se eu não me engano, Estevão, é o nosso terceiro maior, né, cliente em exportação. Ou seja, vem Estados Unidos, China e Argentina. Ou seja, então, por que criar digamos assim, um ambiente de conflito com os nossos principais exportadores? Por que criar? Então, ele deveria esperar as eleições na Argentina, pode até defender, claro, ter um candidato lá, mas não, digamos assim, se intrometer como ele fez. Isso acabou gerando um ambiente muito ruim para o Brasil. É interessante destacar que nas eleições primárias da Argentina, o atual governo do Macri perdeu. Né, para peronistas, isso, a chapa mais voltados da Cristina Kirchner, da ex-presidente, mais à esquerda. Isso.
Isso significa que há uma grande chance de Macri perder o posto para um governo à esquerda. Exato. E o próprio presidente Bolsonaro, nesta semana, também já destacou que, caso isso aconteça, pode, na visão dele, Bolsonaro, inviabilizar as parcerias dentro do Mercosul. É muito grave, hein, John? Ele até fala do Brasil sair do Mercosul. Exatamente. Né? Ele até fala Nesta isso. semana ele falou que o Brasil pode deixar o Mercosul. Falou claramente. Ou seja, no sentido aí de interferir nas eleições da Argentina. É claro que isso não tem nenhum peso político no sentido de interferir na eleição da Argentina. É claro que o atual presidente vai usar isso a favor dele. O Marmo diz assim, olha, eu me dou bem com os brasileiros, me dou bem com o atual presidente, e se a oposição ganhar, isso pode criar dificuldades para a própria Argentina, que passa por uma crise. A gente tem que reconhecer que passa por uma crise econômica, mas então a atitude do presidente acabou por querer, ou seja, ele pode ter a opinião dele, mas não pode querer interferir na eleição da Argentina. É isso que tem que ser observado. Talvez pensar muito bem no momento e se houver algum momento de externar a sua opinião. Qualquer frase dita pelo presidente, gente, vocês sabem, qualquer frase tem consequências. É a autoridade máxima do nosso país. Inclusive você pode no mercado. não concordar com ele, Isso. mas muitas vezes tem que respeitar os posicionamentos, né? Não a forma, os posicionamentos. Mas enfim, John, vamos voltar para o Maranhão. Vamos lá. Vamos voltar para o nosso Maranhão. Essa semana, o que de mais importante aconteceu? Aqui no Maranhão, na Assembleia Legislativa, houve um embate aí entre, por conta da política, das eleições do próximo ano, e já alguns deputados ali trocando farpas na Assembleia Legislativa do Maranhão. Essa semana o deputado Duarte Júnior divulgou um vídeo nas redes sociais, através do discurso que foi feito ali na tribuna da Assembleia, ele alegando que está sendo prejudicado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Por onde passam todos. Exato. E ele acha que os projetos dele estão sendo, digamos assim, boicotados na CCJ, porque a CCJ é presidida pelo deputado Neto Evangelista do Democratas. Também um pré-candidato. Também o pré-candidato a prefeito de São Luís. Então, isso repercutiu bastante. Além disso, também, na esfera federal, uma discussão, um bate-boca do deputado federal Márcio Gerri com o deputado Boca Aberta também, que se repercutiu bastante nas redes sociais, né, na imprensa local também, por conta ali de que o Márcio disse que o Boca Aberta não seria digno de conduzir os trabalhos no momento da presidência da Câmara. Ou seja, ele comandava ali a mesa diretora da Câmara Federal em momento que o Rodrigo Maia se ausentava. E por conta disso eles acabaram divergindo, brigando, né? Eles acabaram ali gerando mal-estar, uma discordância, que isso acabou repercutindo na Federal Márcio Gerri, vice-líder do PCdoB, e um deputado federal do Maranhão. Da política local para uma questão do judiciário, que tem a ver com o judiciário, Sim. A reintegração de posse de um empreendimento muito importante, estratégico, é o Porto de Cajueiro. Isso, exatamente, a política local também, acabou esquecendo isso, Estevam. Uma desapropriação, né, que gerou muita polêmica, porque foi uma ordem judicial, e só que... deve ser cumprida. Tem que ser cumprida, com certeza. Houve uma intermediação de alguns poderes, inclusive do governo do Estado, do Secretaria de Direitos Humanos, no sentido de intermediar, né, para onde essas famílias iriam. Muitas delas foram indenizadas, a empresa acabou também doando, né, recursos para o aluguel dessas pessoas que saíram. Aluguel As social. pessoas, obviamente, têm que ser protegidas, tem um fator de proteção social. Por outro lado, o empreendimento é salutar para a própria economia maranhense, pode gerar muitos empregos Sim. diretos e indiretos. Eu acho que é um empreendimento importantíssimo, mas há o fator humano, né? Toda Claro, tem que se pensar, tem que se pensar. É um processo doloroso, muitas vezes, somente se não for bem conduzido. Mas, John, antes de da gente terminar, semana que vem, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar aí, claro, a continuação da reforma tributária, que tramita ali no Congresso, né? Isso é importante a gente observar. E ainda aqui na pauta local, ainda insisto no plano diretor da cidade, que está ali na Câmara Municipal e precisa também ser
votado, apreciado pelos vereadores. Então nós apostamos nisso, claro. E ainda sobre Alcântara. É uma pauta sempre presente porque Alcântara foi adiado nesta semana, né? Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Foi adiado mais uma vez ali o andamento do acordo de salvaguarda tecnológica do CLA, Centro de Lançamento de Alcântara. Quem presidia ali a sessão, a comissão, eram dos filhos do presidente Bolsonaro. E ali alguns deputados de oposição quiseram obstruir, acabaram obstruindo, portanto, o andamento do acordo do CLA de salvaguarda. É importantíssimo. Claro, Maranhão, né? com certeza, é importantíssimo. Nós defendemos, o próprio governador defende, o governador Flávio Dino, vários deputados defendem, mas eles ainda pesam sobre isso, na opinião dos deputados de oposição, a questão das famílias tradicionais quilombolas ali em torno do centro de lançamento. Vamos continuar acompanhando. Obrigado, John. Até semana que vem. Até semana que vem. Resenha fica por aqui. Tenham todos um excelente fim de semana. Sábado a gente volta. Tchau, tchau.